dia comum, e a cidade de Jerusalém estava como sempre, movimentada, cheia de pessoas indo e vindo, cada uma com suas preocupações e afazeres. Mas, para Maria e José, aquele dia era especial. Com o pequeno bebê Jesus nos braços, eles caminhavam em direção ao grande templo, prontos para cumprir o que a lei mandava. Segundo a tradição judaica, todos os primogênitos deviam ser consagrados ao Senhor, e Maria e José, obedientes e devotos, estavam ali para fazer exatamente isso. Enquanto subiam as escadas do templo, eles sentiam uma mistura de alegria e reverência. Maria, olhando para o rostinho do bebê em seus braços, talvez se perguntasse sobre o futuro daquele menino. Sabia que ele era especial, que era o Filho de Deus, mas o que isso significaria em detalhes ainda era um mistério para ela e para José. A cada passo, seu coração batia mais rápido, sentindo a grandeza do momento, mas também o peso de ser mãe daquele que traria a redenção ao seu povo. Quando finalmente adentraram o templo, um homem de idade avançada, com o rosto marcado por rugas, os avistou de longe. Era Simeão, um homem justo e piedoso que passava grande parte de seu tempo ali, em oração e aguardando a promessa de Deus. Simeão tinha um segredo, ele sabia, por uma revelação do Espírito Santo, que não morreria antes de ver o Messias, o Salvador prometido a Israel. Ele esperava esse dia com fé, dia após dia, sempre olhando para cada criança que entrava no templo, se perguntando se aquele seria o escolhido. Quando seus olhos encontraram o bebê nos braços de Maria, seu coração foi tomado por uma certeza inexplicável. Ele sentiu que aquele era o Messias. Com passos rápidos, aproximou-se de Maria e José, e, ao pegar Jesus em seus braços, seus olhos se encheram de lágrimas. Era como se todos os anos de espera, todas as suas orações, finalmente se cumprissem ali, naquele momento. Simeão então ergueu o menino, seu rosto irradiando uma alegria indescritível, e começou a profetizar: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Simeão declarou que Jesus seria a luz para todos os povos, tanto para os judeus quanto para os gentios, e que ele traria revelação e redenção a Israel. Maria e José ficaram em silêncio, profundamente tocados por aquelas palavras. Havia algo poderoso, algo que parecia atravessar o tempo e o espaço no que Simeão estava dizendo. E, como se esse momento não fosse especial o suficiente, outra figura apareceu. Era Ana, uma profetisa idosa, conhecida por sua devoção e por suas constantes orações no templo. Ela era uma mulher de fé impressionante, que dedicara sua vida a Deus após perder o marido ainda jovem. Quando seus olhos pousaram no menino Jesus, Ana sentiu a mesma certeza que Simeão. Ela começou a louvar a Deus com fervor e a falar a todos que estavam por perto sobre o menino, dizendo que aquele era o Redentor prometido, aquele por quem tantos esperaram e oraram por gerações. Ali, no coração de Jerusalém, entre as paredes sagradas do templo, Simeão e Ana anunciavam, para quem quisesse ouvir, que o Messias estava entre eles. Maria e José, ainda processando toda aquela profecia, entenderam um pouco mais sobre o grande propósito que envolvia seu filho. Esse foi um momento marcante. Era a confirmação de que Jesus não era apenas uma criança comum. Ele estava destinado a mudar o mundo, a ser a luz e a esperança para todos que buscassem a Deus. E Maria, em silêncio, guardava todas essas palavras no coração, compreendendo que seu filho tinha um chamado grandioso, e que sua vida seria acompanhada por momentos de alegria, mas também de desafios e sacrifícios. A apresentação de Jesus no templo é um episódio que nos convida a refletir sobre a fé, a paciência e a promessa de algo maior para nossas vidas. Neste momento tão especial, encontramos Simeão e Ana, duas figuras que, apesar de serem idosas e terem vivido uma longa jornada, não perderam a esperança nem se deixaram levar pelas frustrações do tempo. Eles esperaram pacientemente, acreditando em algo que parecia impossível de alcançar, ver o Salvador, aquele que traria luz e redenção. Imagine por um instante a força dessa espera. Quantas vezes nos pegamos perdendo a fé quando as respostas não vêm no tempo que desejamos? Muitas vezes, queremos respostas imediatas, realizações rápidas, e qualquer atraso nos faz pensar em desistir. Mas Simeão e Ana nos ensinam que a verdadeira fé é aquela que espera, que confia mesmo sem enxergar, que mantém a chama da esperança acesa, mesmo nas sombras da dúvida e do tempo. A fé de Simeão é especialmente tocante porque ele viveu uma vida inteira alimentando a esperança de ver o Messias.
O Espírito Santo havia lhe prometido que ele não morreria sem antes ver o Salvador, mas ele não sabia quando isso aconteceria. Quantos dias ele olhou para cada criança que entrava no templo, sem saber se aquele seria o Messias? E, mesmo assim, ele nunca desistiu, nunca deixou que as dificuldades da vida ou a longa espera enfraquecessem sua fé. No final, sua espera foi recompensada de uma maneira muito mais grandiosa do que ele poderia imaginar. Ana, por sua vez, nos ensina sobre devoção e propósito. Mesmo após perder seu marido, ela escolheu dedicar sua vida a Deus, em oração e louvor, vivendo cada dia com um sentido maior. Ela nos mostra que podemos transformar nossas dores e perdas em um caminho de serviço, em uma vida dedicada ao que realmente importa, ao que é eterno. Esse episódio nos lembra que Deus tem um propósito para cada um de nós. A nossa história pode estar cheia de dias comuns, de momentos que parecem banais, mas, no meio do cotidiano, no tempo certo, aquilo que foi prometido se cumpre. É como se, a cada passo de fé, a cada oração sincera, estivéssemos caminhando em direção a esse encontro, a essa promessa. Esses encontros no templo não aconteceram por acaso. Simeão e Ana estavam prontos para reconhecer Jesus porque haviam se preparado em oração e fé durante toda a vida. E assim é com todos nós. A espera e a fé nos preparam para os grandes momentos, para as respostas e para os milagres. Quando confiamos em Deus e seguimos firmes, Ele age, não só para realizar o que prometeu, mas também para nos fazer perceber que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Portanto, que essa história inspire em cada um de nós a perseverança e a fé. Que possamos viver como Simeão e Ana, com os olhos fixos nas promessas de Deus, com um coração que espera e acredita, e que celebra cada passo da jornada. Porque, ao final, cada oração, cada momento de espera e cada ato de fé nos levam a um encontro transformador, algo que pode nos fazer enxergar o sentido verdadeiro da nossa vida. E quando esse momento chega, tudo vale a pena.